Mas eu tenho em mãos aqui, Marcos Gribler e meu caro Eduardo, o número de hoje do jornal O Progresso. Ele está circulando em toda a região. São 10.000 exemplares gratuitos e roda em toda a região. É o jornal de maior tiragem, sem dúvida nenhuma, e o mais tradicional também. A edição número 2875 do ano 112. É história, é tradição, não é? É confiança e qualidade. As manchetes do jornal desta semana. Prefeito de Maratá e vereadores fazem pacto de silêncio em relação ao prédio da Câmara, na página 8 do Progresso. Administração municipal. Kellen diz que saiu machucada da política e que vai ser voluntária em São José do Sul. Entrevistamos a Kellen em primeiríssima mão semana passada. Sabemos que rádios e jornais a entrevistaram ainda na tarde da sexta, mas não divulgaram antes de que nós pudéssemos fazê-lo, Marcos Gribler. Entramos ao vivo semana passada pela RPM e pela JP News, pela JP TV, e fizemos uma entrevista histórica com a Kellen, e de onde saiu essa manchete do jornal hoje, que ela não quer mais política partidária porque se machucou demais desta vez em que participou. Papa Francisco será a principal atração da Jornada Mundial da Juventude. Olha que bela foto aqui do Papa, estampando o jornal O Progresso, e ele estará entre os brasileiros na próxima semana. Montenegro, lixo. Câmara resolve criar CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar problemas no recolhimento do lixo. Segundo o regimento interno da Casa, são necessários 5 assinaturas para a criação de uma CPI. Nesse caso, 6 vereadores proponentes: Márcio Miller, do PTB, Renato Krantz, do PMDB, Carlos Einar de Mello, do PP, Marcos Guelen, do PT, Rose Almeida, do PP, e o Gustavo Zanata, o Novel Edil, o mais novo vereador, do PP também. Sai CPI ou não sai, Marcos? Mas olha, o assunto é bastante polêmico. Eu diria que o lixo é o maior problema do administrador público. Não tem a menor dúvida. Há pouco batemos boca, no bom sentido, eu e o Heitor. O Heitor no não Facebook. Não tem como. É um problema sério que tem que ser extremamente cuidado. Então, a CPI até para esclarecimento. Não quer dizer que a CPI agora vai condenar um ou outro, isso, aquilo. Mas é uma averiguação. Eu acho que é a obrigação da Câmara. Também a nossa Câmara está bastante dedicada, bastante inteirada com os assuntos. Eu acho que é por aí. E até vindo para apoiar, para buscar soluções. E essa CPI estenderia os seus tentáculos para administrações passadas, ou ela fica só na atual, que teria desfeito o contrato com uma empresa recolhedora de lixo? Se fosse buscar os governos anteriores, eu não teria nenhum problema de eu e o Percival responder, porque nós deixamos um contrato pronto para ser assinado, uma licitação pronta para ser assinada, nós deixamos um galpão com várias baias para seleção de lixo, nós deixamos empresa praticamente contratada para fazer o plano, e isso que eu expliquei para o Heitor, que era importante, nada disso precisávamos estar discutindo agora se nós tivéssemos um plano de resíduos sólidos, que tem que, aliás, ser feito, e nós podemos discutir esse assunto, Vitor. Esse é um tema muito importante para a gente discutir um dia aqui. E até o final desse ano ele tem que ser votado. Os resíduos sólidos. Nós contratamos uma empresa, uma nossa administração, para apresentar o projeto. E aí depois iniciaria já esse ano as consultas públicas. Este ano tem que se resolver, senão o município começa a ter problemas com verbas federais, estaduais e assim por diante. Mas vamos lá, vamos ver no que dá. A CPI. Crime ambiental. Ministério Público pede abertura de inquérito policial contra a Prefeitura. Integrantes do Movimento do Patrimônio Histórico de Montenegro enviaram material ao Ministério Público sobre o destelhamento e destruição do frontão de uma casa antiga localizada na Ramiro Barcelos, esquina com a São João.
Teve crime aqui, Marcos? Quando aconteceu aquela derrubada daquela casa, que antigamente funcionava a A biblioteca, nós fizemos um ajuste. Na verdade, não chegou a ser um TAC, mas com o Ministério Público, com os integrantes da comissão e prefeitura, e eles relacionaram assim, por cima, os prédios que eles entendiam, sem maiores estudos, que eles poderiam estar sujeitos à preservação. E naquela época nós notificamos esses prédios. Eu acredito que todos tenham recebido notificação, talvez algum não esteja presente, mas a prefeitura, foi até muito gozado, uma passagem na minha vida, eu notifiquei eu mesmo. Os 2 imóveis que eu tenho em Montenegro, os 2 estão sujeitos aqui. Então, notifiquei um deles, eu notifiquei a mim mesmo. Eu não sei se esse prédio está, porque eu não me lembro, foram vários. Foi a comissão, aquela vez do patrimônio histórico, que entregou para nós. Nós notificamos todos, ou quase todos, foi para o pessoal, para a feita. Eu não sei depois o que aconteceu, se esse prédio está junto. Se ele já está desfigurado, não adianta mais, não adianta mais nada. Então, se ele já estava desfigurado ou não, essa é a discussão que vai ter que ser feita. O Rio Caí é nosso. Olha o teor de coliformes aí na nossa cidade. E em Montenegro, lá na RS 240, 240 coliformes fecais. Em Montenegro, no Cais, cai para 50. E como diminui de São Sebastião do Caí até o centro de Montenegro, cai bastante, né? O índice de coliformes. Isso foi uma aula que o Fernando nos deu e trouxemos em homenagem a João Batista. Os afluentes do rio vão diluindo, né, a carga de poluentes e chega quase limpa no nosso cais. Lá em Triunfo já piora de novo, são 100 coliformes. Este é o Jornal Progresso. Olha, a gente está circulando em toda a região, tá? E na contracapa, cerca de 400 jovens do Vale do Caí se preparam para a viagem ao Rio de Janeiro. Jovens de todo o Vale do Caí estão se preparando para participar da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Em São Sebastião do Caí, a paróquia São Sebastião estará indo com 34 jovens, que serão liderados pelo padre Renato Klein. Ao todo, a diocese deve ter cerca de 400 representantes na capital carioca. Para a juventude católica vai ser uma festa, né, no Rio de Janeiro, com a presença do líder maior, que é o Papa. Sem dúvida. Asfalto do Morro da Manteiga será inaugurado, isso lá em Tupandi. Tupandi, que já pertenceu à nossa cidade, é um case de sucesso em termos de emancipação e administrações, não é? Aliás, nós não tivemos nenhum dessas emancipações que foram ruins, foram boas. E se a gente examinar a história um pouco mais adiante, nós vamos ver que Bento Gonçalves pertenceu ao Montenegro. Então, eles que se comportem lá em Bento Gonçalves, que nós somos pai ou mãe deles. Mas quem sabe para resolver o nosso problema a gente se reemancipa, Montenegro. Decretamos independência. A unificação. Funcionários voltam a trabalhar, mas permanecem em estado de greve. Isso os funcionários do IMEC. Foi assinado um TAC, né, um termo de ajuste de conduta entre os sindicomerciários e os representantes do supermercado IMEC. Olha, eu achei arriscada essa manobra sindical, Marcos Gribler. Por quê? Porque é um supermercado só da rede fazendo greve. Eles assinam um termo, um TAC aqui, um termo, termo de ajuste de conduta. E por alguns meses, são 60 dias, se não me engano, que não pode demitir funcionários, mas depois disso, pronto. Esses que fizeram greve, eu não tenho dúvida nenhuma de que serão substituídos. É da lei da selva, né? Então, uma unidade só assim fazer greve, eu acho complicado, né? O dirigente sindical tem que ser muito responsável e saber o que está fazendo. Nós estamos discutindo muito essa semana, havia discussão sobre o mundo sindical, né? E ele cabia um capítulo todo, talvez um programa todo, e é bastante complexo. Né? Desde Getúlio, vários estão discutindo. Vem cá, Getúlio, é o grande inovador, criou esses trabalhos, sem dúvida, ele méritos, né? Um homem brilhante, de uma cabeça brilhante. Mas ele também segurou um pouquinho os sindicatos, né? Nas asas do governo. Né? Ele apelegou os sindicatos. Apelegou, exatamente. Ele fundou
Sim. o sindicalismo pelego, atrelado ao governo. Exatamente. Com a Constituinte de 88, houve essa desvinculação. Não tanto, Marcos, porque nós pagamos ainda um dia de salário por ano como um imposto sindical. O Sindipolo, que é o sindicato a que eu estou filiado, ele uma vez, na presidência do Miguel Soldatelli Rossetto, nosso ex-vice-governador e ex-ministro, companheiro do Heitor. Companheiro do Heitor. Ele devolveu a parte que cabia ao Sindipolo desse imposto sindical. Porque era uma política da CUT, do PT, dos sindicatos atrelados à CUT, de que isso era uma forma de tornar os sindicatos pelegos. E é. Mas depois deixaram de discutir essas coisas. Por quê? Porque os sindicatos viram que a história mudou também e eles precisam desse dinheiro. Tá? Claro, a história hoje é outra, o contexto hoje é outro, mas eu ainda não gosto de pagar essa taxa, esse imposto anual para um sindicato de forma obrigatória. E, na verdade, onde era uma contribuição que era anual, viraram 3, porque agora é a sindical, que era descontada em março, sim, a contribuição, a assistencial, que é da normativa dos acordos coletivos, ou da convenção coletiva, e tem a contribuição confederativa também. Essa ela pode ser negada, né? Pode ser negada. Ela pode ser negada. A obrigatória, que não tem como fugir mesmo, é a de março. A confederativa já é simulado, não simulado, mas na grande maioria das turmas do TST, de que se não há vínculo associativo do sindicato, não pode ser cobrado. Mas é tema para uma discussão específica. Faremos. Agora são 19h17. O Batista dizendo que está tudo perfeito. Perfeito nossa programação. E estamos estreando, voltando ao assunto, a esse estúdio novo. A partir de hoje nós apresentaremos tanto na rádio quanto na TV, e esse é o nosso estúdio definitivo.